Gostaria que você abrisse aí Lucas capítulo 7. Capítulo 7 de Lucas começa com a cura de um servo, de um centurião. Havia um centurião, que era uma autoridade romana, e ele tinha a seu serviço um servo. E esse servo caiu doente, muito doente. E então ele pede para Jesus olhar para esse seu servo. Só que ele estava distante de Jesus, né? Outra distância. E aí vamos ver como é que foi que Lucas registrou essa passagem para a gente tirar lições para a vida da gente. Tá bom? Então veja só. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então Jesus está ensinando, ministrando. Terminado aquele momento de ministração, ele entra na cidade de Cafarnaum, uma cidade muito importante na Bíblia, era um centro comercial importante. E Jesus usou esta cidade de modo muito especial. Pedro também tinha nessa cidade o seu ponto de apoio. E assim o evangelho muito se beneficiou da hospitalidade dessa cidade de Cafarnaum, onde Jesus sempre foi ali querido pelas pessoas que iam se tornando seus discípulos, né? Então diz assim: e o servo do centurião, que este muito estimava, quer dizer, então Jesus entrou em Cafarnaum. Tinha lá um servo do centurião que o centurião muito estimava. Então esse centurião tinha uma afeição por esse servo. Gostava dele. Era uma pessoa boa para ele, né? E ele estava doente, quase à morte. Então não era uma doença simples. Ele estava doente, quase à morte. E porque o centurião gostava dele, e porque o centurião tinha um cuidado especial com ele, e vendo que ele estava quase à morte, pensou: o que eu posso fazer por ele? Não é assim? Às vezes nós temos pessoas queridas que estão passando necessidade e nós perguntamos: o que podemos fazer por essa pessoa? Se precisar de alguma coisa, fale comigo. E assim a gente vai construindo as relações, né? De confiança, de amor, de cooperação. Mas, às vezes, a nossa palavra é apenas uma palavra formal. Não tem, assim, um envolvimento propriamente dito, né? Mas olha o que aconteceu com esse centurião aqui. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião ouviu falar de Jesus. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Ora, quando esse centurião ouviu falar de Jesus, ele pensou: vou mandar alguns representantes para falar com Jesus a respeito do meu servo. Olha como é importante as pessoas ouvirem falar de Jesus. Como é importante a pessoa de Jesus ser proclamada para as pessoas da sociedade de modo geral. Como é importante as pessoas perceberem quem é Jesus. Como é importante as pessoas fazerem uma distinção sobre o que é uma religião pura e simples e a figura de Jesus, que de fato traz total diferença na relação das pessoas que se chegam e se aproximam dele. Jesus, assim: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então Jesus está ali como alguém que é receptivo às nossas necessidades. Mas olha, outra coisa que é muito importante: como é que aquele homem ouviu falar de Jesus? Qual foi o meio que Deus utilizou para que ele pudesse ouvir falar de Jesus? Que ferramenta o Espírito Santo estava utilizando para aquele homem ouvir falar de Jesus e formatar dentro de si uma fé, uma confiança que o levou a buscar e procurar o próprio Jesus? Então, muitas vezes a pessoa ouve falar de Jesus de uma maneira genérica, mas aqui parece que o que ele ouviu foi suficiente para mover o coração dele na direção de buscar o Senhor Jesus como recurso para a situação difícil que ele estava vivendo. Não é verdade?
Então, não só ele ouviu falar, mas alguém falou para ele. Alguém fez chegar até ele a mensagem do Evangelho. E esse alguém é mais ou menos simbolicamente você ou eu, que tem a possibilidade de levar o Evangelho a alguém da nossa relação, próximo de nós. Às vezes é uma palavra que chega na hora decisiva. Quando aquela palavra chegou sobre Jesus, quando ele compreendeu sobre Jesus, e quando ele estava enfrentando um problema, que era a doença na sua casa, ele ligou a doença com a pessoa de Jesus. E ele pensou: Jesus tem a palavra da solução, a palavra da vitória, a palavra da bênção. Tanto é verdade que lá na frente, quando Jesus faz menção de curar o servo lá, ele disse: o senhor nem precisa ir na minha casa, manda apenas a tua palavra. Fala, e ao falar eu sei que a doença cederá. Eu sei que meu servo estará curado. Aí Jesus pergunta para ele: mas por que você sabe disso? Ele diz: porque eu também sou uma autoridade e eu tenho pessoas a meu serviço. Então eu digo para uma pessoa: vai, a pessoa vai. Eu digo para a pessoa: vem, a pessoa vem, porque eu sou uma autoridade. Então, o Senhor é uma autoridade. Eu reconheço a autoridade do Senhor. Então, se o Senhor disser uma palavra, vai, vai. Se o Senhor disser vem, vem. Então, se o Senhor disser uma palavra sobre a saúde do meu servo, ele ficará curado. Então, aquele centurião tinha uma confiança tão grande na autoridade de Jesus, porque ele via a autoridade em si mesmo. Se ele sabe assim: se eu, que sou uma pessoa humana, limitada, tenho autoridade e exerço essa autoridade e as pessoas obedecem, por que razão Jesus não exerceria a sua autoridade e todas as hostes do mundo obedeceriam? Porque ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então, continuando aqui a leitura, só para vocês terem uma ideia, aqueles emissários, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que façais isso. Ou seja, os emissários chegaram lá e falaram das qualidades daquele centurião. Olha, é uma pessoa boa, é um homem bom, nos ajudou a construir a sinagoga. Parecia que eles estavam querendo provar para Jesus ou inspirar Jesus a fazer alguma coisa por causa dos méritos dele. E Jesus não mencionou o que faria, o que não faria. Simplesmente Jesus fez o que ele achava que devia fazer. E ele queria abençoar aquele homem, não pelas coisas que aquele homem pudesse fazer, como uma sinagoga. Mas o que chamou atenção naquele homem, o que chamou a atenção de Jesus naquele homem, foi a fé que ele viu no coração daquele homem. Ele nem conversou com o homem, eles nem tiveram contato, mas só da maneira como ele se dirigiu a Jesus, só da maneira como ele falou com Jesus, Jesus já identificou na vida dele uma fé que surpreendeu Jesus. Aquela fé foi surpreendente para Jesus. Quer ver? Olha só. Ele mesmo nos edificou sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Então o centurião disse assim: olha, não se incomode. Eu quero só que o Senhor de fato mande a palavra do Senhor. Nem preciso te ouvir na minha casa. É aí que ele reconhece a autoridade e o poder de Jesus. É aí que ele reconhece a força da pessoa de Jesus, né? E olha só o que diz assim: pois eu mesmo não me julguei digno de receber o Senhor na minha própria casa. Pois é, porém, manda uma palavra do Senhor e o meu servo ficará curado. Esse eu não sou digno. Olha, ele era uma autoridade importante. Uma autoridade que tinha sob seu comando várias pessoas. Mas diante de Jesus ele disse: eu não sou digno. Não é aquela falta de dignidade moral. Era a questão: eu não sou digno, eu não tenho méritos. Eu não sou uma pessoa assim
que possa merecer da parte do Senhor uma atenção especial. Ele disse, eu não sou digno, nem que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor disser uma palavra só, o meu servo ficará curado. Então aqui nós vemos um profundo senso de humildade nessa oração. E a gente às vezes não é muito humilde, a gente às vezes é meio prepotente, é meio arrogante, né? Às vezes se julga melhor do que os outros, melhor do que os incrédulos, melhor do que os que estão perdidos no mundo. E às vezes a gente até faz alguma acepção de pessoa, querendo ficar só mais do lado daqueles que são gente muito boa, especiais como nós. Então, no fundo, talvez falte para nós um pouco dessa humildade, dessa sensibilidade de, ao olhar para Jesus, perceber como percebeu Isaías quando olhou para Deus no seu trono, né? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e hoje os meus olhos viram o Rei. Então é importante essa humildade, essa sensibilidade, para que o Senhor mesmo avalie a nossa fé, avalie o nosso desempenho. Não somos nós que temos que mostrar para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que o teu servo é isso, o teu servo é aquilo, o teu servo... Não precisa dizer essas coisas. Você só precisa apresentar ao Senhor um coração sincero, um coração humilde, um coração que reconhece a autoridade de Jesus. Tanto que ele disse, olha, eu tenho homens a meu comando e eu mando, eles vão. Eu digo, vem, eles vêm. Porque eu sou uma autoridade e eu entendo o valor da autoridade. E eu reconheço que o Senhor é uma autoridade. Por isso que eu estou pedindo ao Senhor, nem precisa ir, manda apenas uma palavra e meu servo ficará curado, né? Muito interessante essa. Eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem. E, né, admirou-se então Jesus por conta dessa palavra. Olha o que aconteceu com Jesus, olha. E ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então Jesus disse assim, ficou tão impressionado com ele, por causa dessa sensibilidade. Ele disse, eu também sou uma autoridade. E se eu disser aos meus subordinados que eles façam isso ou aquilo, eles vão fazer. Então o Senhor, eu reconheço que é uma autoridade. O Senhor é autoridade. Então se o Senhor disser, manda uma palavra lá sobre o meu servo, com certeza ele vai ser curado. Porque eu reconheço que do Senhor procede a virtude, a autoridade. E certamente que todos os exércitos celestiais vão obedecer à tua fala. Até o maligno, se estiver instalado lá ou alojado lá, vai sair de lá. Porque a palavra do Senhor, com a autoridade que a outorga, que a entrega, ela é uma palavra poderosa e vai cumprir o propósito do Pai. Então a Bíblia diz que Deus fala assim, que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E ele a fará prosperar naquilo para o que ele a enviou. Então esse centurião parece que tinha isso em mente. Envia a tua palavra com o propósito de curar o meu servo e ele ficará curado. Parece uma coisa tão simples, mas muitas vezes a gente não tem essa fé, não tem essa confiança, não tem essa crença e não descansa na autoridade do Senhor. Então, aprender com esse centurião. Senhor, eu tenho servos à minha disposição e eu sei o que é ser autoridade. E eu reconheço no Senhor uma autoridade espiritual poderosa que pode, com uma palavra, curar o meu servo. Vamos pensar nisso. A palavra de Jesus é poderosa para fazer chegar ao nosso lar, a nossa tenda, chegar à cura, à transformação, à libertação,
o aconselhamento, a sabedoria, né? A calma. Deus traz a calma para dentro da casa, traz a calma para dentro da gente. Às vezes a gente, nessa pandemia, fica dentro de casa, fica irritado, fica aborrecido, porque às vezes não tem liberdade de sair, de fazer as coisas que precisam ser feitas. A pessoa fica meio aborrecida e às vezes fica irritada, irritadiça. Mas olha, a palavra de Jesus é sábia. Acalmai-vos e sabei que eu sou Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, interessante que Jesus disse, eu não vi, nem lá em Israel, não vi uma fé como essa. Então, a fé, ela acaba sendo avaliada por Jesus. Jesus avaliou aquela fé e valorizou aquela fé. Deu para aquela fé um grau de excelência. Ele disse assim, nem lá em Israel, que eu devia encontrar fé em todo canto, não achei uma igual a essa. Uma fé que confia no Senhor. E é uma confiança verdadeira. Porque ele diz, o Senhor nem precisa vir aqui. É só o Senhor mandar uma palavra, porque eu sei que o Senhor tem autoridade para mandar essa palavra, e sei que essa palavra é poderosa para curar, para salvar. Meus irmãos, vamos cultivar essa fé, cultivar essa confiança, cultivar essa certeza de que Jesus é autoridade. E ele, com a palavra da autoridade, com a palavra do poder do seu evangelho, ele pode realizar grandes, extraordinários milagres nas nossas vidas. Então, veja só, quando Jesus fala com os mensageiros, eles voltam para casa. Eles ainda não tinham visto o milagre acontecer, mas eles já levavam a palavra de Jesus. Quando eles chegam em casa, o rapaz está curado. Então, o grande mistério da fé é que, às vezes, nós ainda estamos na dúvida, ainda estamos sem saber se deu certo ou não, mas o Senhor já fez a obra. Só está esperando no tempo e no espaço que a gente tenha a experiência com a obra feita por Ele. Então, muitas vezes, você vai ficar aguardando, porque a obra que o Senhor fez, você ainda não chegou nela, você ainda não a encontrou, mas ela já foi feita. O rapaz já estava curado. Quando eles chegaram lá, não precisava falar mais nada. Ele já estava curado, o rapaz já estava curado, não precisava falar mais nada, não precisava dizer mais nada. Tudo que o Senhor fez foi enviar uma palavra de cura e de salvação daquele rapaz. Quando os mensageiros chegaram lá, se surpreenderam. Sabe por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê e a prova das coisas que a gente espera. Então a fé, essa aqui, Jesus ficou impressionado com ela, porque dizendo, nem Israel viu uma fé como essa. Uma fé que descansa no poder de Deus, uma fé que confia, uma fé que se sente humilde, uma fé que reivindica, reconhecendo a autoridade, uma fé que crê, que confia. E olha como o resultado foi tão maravilhoso e tão extraordinário, né? Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Amém, meus irmãos? Então vamos cultivar essa fé, cultivar essa experiência de reconhecer a autoridade de Jesus e entregar o cuidado nosso nas mãos boas dele, nas suas santas mãos. E assim juntos, vamos experimentar no dia a dia o cuidado de Deus, que às vezes até antecede a nossa compreensão e a nossa experiência de compreender, de ver. Porque Deus, em Cristo, trabalha por nós. É um Deus poderoso, que às vezes nós ainda nem a palavra chegou na nossa boca, mas o Senhor já conhece a palavra no íntimo do nosso coração. E Ele sendo autoridade, eu estou absolutamente certo de que Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus seja louvado e abençoe a sua vida. Amém?